Bem-vindos ao Psi em Áudio. Hoje a gente vai mergulhar numa das uniões assim mais poderosas e práticas da psicologia, Com certeza. a neuropsicologia e a análise do comportamento. O nosso foco aqui é bem claro, né? Aham. Como podemos usar os princípios da análise do comportamento para construir intervenções que realmente funcionam para pacientes com déficits neuropsicológicos? Exato. A nossa missão é sair um pouco da teoria e montar uma caixa de ferramentas mesmo para o dia a dia clínico. Muitos de nós já vimos aquela situação, sabe? Bem frustrante. Sim, muito. Um paciente progride na reabilitação ali no consultório, mas esse ganho não vai para a vida real. Não se transfere, né? Isso. E por quê? A resposta muitas vezes não está só no cérebro, mas nessa dança complexa entre o cérebro e o ambiente ao redor. Ok, vamos empacotar isso. Exatamente. E essa é a mudança de perspectiva que é, assim, fundamental. Em vez de a gente ver um comportamento problema, tipo apatia ou agressividade, Certo. só como um sintoma direto de uma lesão cerebral, a análise do comportamento nos convida a perguntar outra coisa. Qual seria a pergunta? Qual a função desse comportamento na vida daquela pessoa? Como é que o ambiente, a família, a escola estão, talvez até sem querer, mantendo esse comportamento? Entendi. A ideia central é que o comportamento é um processo fluido, sabe? É uma constante interação. E é essa interação que a gente pode estudar e, mais importante, modificar. Perfeito. Então, em vez de focar só no hardware que está danificado, a gente olha para o software que está rodando nesse hardware Boa analogia. e como ele interage com o mundo lá fora. Para começar essa análise, a ferramenta principal da CE é a famosa tríplice contingência, certo? A base de tudo. Vamos revisitar ela rapidinho, mas já com esse olhar da neuropsicologia. Ótima ideia. A tríplice contingência é o nosso ABC. Antecedente, a resposta, que em inglês é behavior, e a consequência. Certo, o ABC. O antecedente, ou estímulo discriminativo, o SD, é o contexto. É tipo a placa de trânsito, o tom de voz de alguém. A organização da mesa de estudos. Isso. Ele não causa a resposta, mas ele sinaliza qual consequência provavelmente vai vir. A resposta, o R, é o comportamento em si. Acelerar o carro ou responder de forma ríspida. Começar a estudar. E a consequência, o SR, é o que acontece logo depois e que muda a chance daquela resposta acontecer de novo. Tá. E aí, se ela torna a resposta mais provável, é um reforço. Exato. E se torna menos provável uma punição. E aqui é onde a lente neuropsicológica já entra com tudo. Porque para um paciente com um déficit de função executiva... Sim, por uma lesão no córtex pré-frontal, por exemplo. Exato. O problema talvez não esteja na resposta, no R. Ele pode até saber qual é o comportamento correto, né? Muitas vezes ele sabe. A falha pode estar em ler o antecedente, o SD. Ele não percebe a dica social, o contexto ou, o que é mais comum, em conectar a ação dele de agora com uma consequência que está lá no futuro. Perfeito. Aquele cérebro funciona muito no aqui e agora. Sim, A impulsividade, por exemplo, pode ser vista como uma falha nessa conexão RSR, sabe? sim, faz todo sentido. O reforço imediato de gritar e conseguir o que quer é muito mais poderoso do que a consequência distante e abstrata de manter um bom relacionamento. Claro. Ou pensa num paciente com déficit de memória de trabalho. Ele recebe uma instrução, que é o SD, mas no meio do caminho para executar a resposta, o R, a informação Se perde. se perde. A contingência é quebrada não por falta de vontade, mas por uma limitação cognitiva mesmo. Fica muito mais complexo e rico do que aquele simples estímulo-resposta. Isso leva a gente direto para a aplicação prática disso tudo. A análise funcional. No fundo, é como se a gente virasse um detetive do comportamento, é isso? É a analogia perfeita. A análise funcional é o nosso trabalho de investigação. O objetivo é formular uma hipótese sobre a função do comportamento. A função. E no contexto neuropsicológico, as funções podem ser surpreendentes. Um comportamento que nós de fora rotulamos como teimosia ou oposição Aham. pode, para o paciente, ter a função de evitar uma tarefa que causa uma sobrecarga cognitiva imensa. É um comportamento de fuga, Nossa. que é mantido por reforçamento negativo. A ação de ser teimoso remove o estímulo aversivo, que é a exaustão mental. Isso é é fundamental. O comportamento problema pode ser uma estratégia de enfrentamento mesmo que inadequada. Exato. Ele está funcionando para o paciente,
dentro das limitações que o cérebro dele impõe. E como é o passo a passo dessa investigação na prática? O processo é bem sistemático. Primeiro, a gente define o comportamento-alvo de forma super objetiva. Perseveração é vago. Certo, precisa ser mensurável. Isso. Repete a mesma pergunta a cada 5 minutos, mesmo após receber a resposta. Isso é uma definição operacional. Entendi. Segundo, coletamos dados. Observamos e registramos o que acontece imediatamente antes, o antecedente, e depois, a consequência. O que aconteceu ali? Ele estava ocioso, ansioso, o que veio depois? Exato. Alguém respondeu com paciência, alguém se irritou. Terceiro, com base nos dados, a gente levanta uma hipótese. Acreditamos que a perseverança verbal é mantida pela atenção social que ele recebe. Ok. Quarto, testamos a hipótese com uma intervenção. E por último, claro, avaliamos os resultados. Ok, então a investigação foi feita, a hipótese está na mesa. Agora vamos para a parte da intervenção, para a nossa caixa de ferramentas. Vamos lá. Com base nessa análise, como a gente pode intervir em cada um dos elos dessa corrente? Nos antecedentes, na resposta e nas consequências. Excelente. Vamos pensar em termos de estratégia. Se o problema está no antecedente, nossa tática é prevenção e sinalização. Prevenção? Isso. Para um paciente com dificuldade de iniciar tarefas, aquela apatia ligada a certas áreas frontais, não adianta a gente ficar esperando a força de vontade aparecer. Não vai vir. Não vai. Então a gente modifica o ambiente para que ele puxe o comportamento. Deixar os materiais da atividade já prontos e visíveis na mesa. Isso seria um prompt claro. Perfeito. Usar um alarme sonoro como um prompt. Criar checklists visuais. É como se fosse uma prótese ambiental para a função executiva. Gostei do termo prótese ambiental. E isso se conecta com o controle inibitório, né? Muitas vezes o trabalho é ajudar o paciente a não responder a um antecedente que é um gatilho. Exatamente. O autoconhecimento, que é uma técnica focada no antecedente, é justamente ensinar o paciente a ser um detetive de si mesmo. A se perceber. Quando eu fico irritado? Quando o ambiente está muito barulhento e eu me sinto sobrecarregado. O primeiro passo para o autocontrole é identificar esse gatilho. Exatamente. Agora, se o foco é na resposta em si, porque o paciente simplesmente não tem um comportamento desejado no repertório dele, a nossa principal ferramenta é a modelagem. O shaping. Isso, shaping. É uma técnica de uma paciência e elegância incríveis, sabe? Em vez de exigir o comportamento final complexo, a gente reforça aproximações sucessivas. Dê um exemplo. Para um paciente reaprendendo a se vestir depois de um AVC. A gente não espera que ele vista a camisa inteira de uma vez. A gente reforça o ato de pegar a camisa, Entendi. depois de orientá-la corretamente, depois de passar um braço. Cada pequeno passo na direção certa é reforçado, construindo o comportamento pedaço por pedaço. E isso evita a frustração e o sentimento de fracasso que são venenos para a reabilitação. Totalmente. Outra técnica que me parece poderosa aqui é o role-playing, a encenação. É como um ensaio para a vida real num ambiente seguro, né? Fundamental. Para um paciente com dificuldade de cognição social, depois de um traumatismo crânioencefálico, a gente pode ensaiar como iniciar uma conversa, como pedir ajuda numa loja. Ele pode errar, tentar de novo, receber feedback imediato, sem as consequências sociais que poderiam ser negativas no mundo real. A gente está construindo e fortalecendo o repertório de respostas dele. E aí a gente chega no motor de tudo, as consequências. É aqui que a mágica ou a tragédia do comportamento acontece. Como é que a gente maneja isso? Aqui a estratégia é fazer com que os comportamentos adequados sejam mais lucrativos para o paciente do que os inadequados. A abordagem mais elegante é o reforçamento diferencial. Certo. Principalmente o DRA, que é o reforçamento diferencial de comportamento alternativo. Explica a lógica. A lógica é, em vez de só focar em diminuir o comportamento problema, a gente escolhe um comportamento alternativo, adequado, e inunda ele de reforço. Tá. Se uma criança com autismo se balança para se autorregular, em vez de punir o balançar, a gente pode ensinar uma alternativa, como apertar uma bolinha, e reforçar muito o uso da bolinha. Entendi. Você não tira algo sem colocar outra coisa no lugar.
Uma coisa que sempre gera debate é o uso da punição. Sim, e com razão. A punição deve ser o último recurso, usada com extrema cautela e critério, sabe? Certo. Ela pode diminuir um comportamento rapidamente, mas tem muitos efeitos colaterais. Pode gerar agressividade, fuga, ansiedade, e não ensina o que fazer no lugar. O foco deve ser sempre na construção de repertórios através do reforçamento. E a extinção? A extinção é outra técnica que é remover o reforço que mantinha o comportamento. Se a birra era mantida pela atenção, a extinção seria ignorar a birra. Mas é difícil de aplicar. Por quê? Porque muitas vezes o comportamento piora antes de melhorar, no que a gente chama de pico de extinção. Fica claro que é um trabalho artesanal, que exige uma análise muito minuciosa. Aliás, se este conteúdo está sendo útil para os estudos, não esqueça de curtir. E para quem quiser aprofundar ainda mais, deixamos algumas sugestões de bibliografia na descrição. Agora, para que tudo isso saia do abstrato e ganhe vida, vamos analisar aquele caso clínico que a gente comentou, do adolescente de 16 anos. Vamos lá. É um caso que ilustra perfeitamente essa interação. Paciente de 16 anos, em escola especial. As queixas da família são um combo pesado. Um combo pesado, boa definição. Agressividade, manipulação, instabilidade emocional, desobediência e um fracasso escolar retumbante com desmotivação total. E o contexto? O pano de fundo é uma família com estilo parental negligente e histórico de abuso físico. De cara, um clínico poderia pensar num transtorno de conduta ou investigar a fundo as funções do lobo frontal para entender essa desregulação emocional. Mas o que a análise funcional, o trabalho de detetive, revelou? Revelou uma contingência que é, ao mesmo tempo, brutal e paradoxal. A análise das interações da família mostrou que os comportamentos agressivos do adolescente, gritar, quebrar objetos, isso, eram sistematicamente punidos com violência física pelos pais. Porém, e aqui está o pulo do gato, sim, esses momentos de agressão e punição eram os únicos momentos em que ele recebia atenção focada e contato físico dos pais. Meu Deus. Então, a atenção, mesmo sendo através de uma surra, funcionava como um reforçador potentíssimo. Potentíssimo. Que era mais forte do que o efeito supressor da punição. O comportamento agressivo, embora disfuncional para o mundo, era perfeitamente lógico dentro daquele sistema. Era a única moeda que ele tinha. Era a única maneira que ele tinha de obter o que é, talvez, o reforçador mais primário para um ser humano. A atenção dos pais. Exatamente, ele estava fazendo o que funcionava para ele. A partir dessa hipótese, o plano de intervenção muda completamente de foco, né? Totalmente. Não adianta só aplicar técnicas de controle da raiva no adolescente isoladamente. De jeito nenhum. O alvo principal da intervenção se torna o ambiente, ou seja, os pais. E como seria esse plano na prática, então? Multifacetado. Primeiro, psicoeducação intensiva com os pais. O objetivo não é culpá-los de forma alguma, mas ajudá-los a enxergar a função do comportamento do filho. A sacar a lógica por trás daquilo. Isso. Ajudá-los a entender que a moeda que o filho usa para comprar atenção é a agressividade, porque é a única que eles aceitam. A partir daí vem o treino parental. Que seria? Ensiná-los a fornecer atenção e contato físico de forma não contingente, ou seja, de graça em momentos aleatórios, e principalmente a fornecer atenção de alta qualidade contingentemente a comportamentos adequados. Um DRA na vida real. Exato, por menores que fossem. Filho, gostei que você arrumou seu prato na pia. Você está mudando toda a economia de reforçadores da casa. E na escola, onde ele também tinha problemas? Na escola, a análise provavelmente revelaria que o comportamento de se recusar a fazer tarefas era mantido por fuga. Fuga da aversividade do fracasso. Faz sentido. Ele tinha tantas lacunas que qualquer tarefa era punitiva. A intervenção, em parceria com o neuropsicólogo, seria quebrar esse ciclo. Criar um plano de ensino individualizado que comece com tarefas que ele tem 100% de chance de acertar. Para construir uma história de sucesso. Exato, de sucesso e reforçamento. Usar modelagem, o shaping para reintroduzir os conteúdos, reforçando cada pequeno avanço. O objetivo é transformar a escola de um lugar de punição para um lugar de reforçamento. É uma reconstrução completa
das contingências de vida do paciente. Faz com que os comportamentos positivos se tornem finalmente mais vantajosos e eficientes para ele do que os comportamentos problema. Precisamente. Então, o que tudo isso significa? Qual o grande resumo? Para mim, fica claro que a união da análise do comportamento com a neuropsicologia nos dá um método. Um método estruturado. Um método para ir além do rótulo diagnóstico. A avaliação neuropsicológica nos diz o que está funcionando de forma diferente no cérebro, quais as limitações cognitivas. Certo. E a análise funcional nos diz como e por que essas limitações se manifestam como comportamentos problema no contexto de vida daquela pessoa. Ela nos permite construir uma ponte entre o cérebro e o mundo real. E isso nos deixa com uma reflexão final, sabe? Um pensamento provocativo para a prática clínica de todos nós. Qual seria? Até que ponto os déficits que a gente mede nos nossos testes em salas silenciosas, controladas, são exacerbados ou mantidos por contingências ambientais que a gente não está investigando? Uau! Será que a falta de memória do paciente no dia a dia é só um déficit de consolidação? Ou é também porque não há no ambiente dele consequências claras para o ato de lembrar ou esquecer? É uma ótima pergunta. A análise funcional nos obriga a sermos mais humildes e mais completos. A entender que não tratamos cérebros em potes. Tratamos pessoas que existem numa complexa e fascinante dança entre seu cérebro, seu comportamento e o mundo ao seu redor. Uma reflexão fundamental para uma prática clínica mais eficaz e mais humana. Para continuar explorando temas da psicologia de forma aprofundada, siga o nosso canal. Até o próximo áudio.